tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tia Larissa está morrendo de saudade, mas nós não podemos parar os estudos, não é mesmo? Hoje, na disciplina de Matemática Aplicada, nós iremos ver dois conteúdos. Uma revisão sobre o tempo, que nós começamos a analisar na nossa última aula em sala, e sólidos geométricos. O homem sempre procurou formas de medir o tempo. Antes do surgimento do relógio, o homem se orientava pela sombra. Quando ele via que a sombra dele estava, o sol nascia do lado leste e a sombra dele estava oposta, ele sabia que estava no início do dia. À medida que o sol ia movimentando, a sombra também ia mexendo. Nessa posição aqui, ele já sabia que era mais ou menos a metade do dia, por causa da sua sombra ser bem próxima, bem pequenininha, próxima a ele. E quando ele via que a sua sombra já estava nessa posição, o homem tinha noção que já estava encerrando o dia. Foi aí que surgiu o primeiro relógio, que é chamado relógio de sol. Só que como que vai medir o tempo em dias de chuva, em dia nublado, por exemplo? Foi aí que surgiu, depois de alguns anos, o relógio que é chamado de relógio de água, ou clepsydra. Com o passar do tempo, foram surgindo outros relógios. Por exemplo, ampulheta, que usa areia, relógio de bolso, que já tem a questão do ponteiro, relógio de pulso, entre outros. Nós já vimos que um dia equivale a 24 horas, uma hora equivale a 60 minutos e um minuto equivale a 60 segundos. Temos medidas de tempo muito usadas no nosso dia a dia. Por exemplo, uma semana tem 7 dias, uma quinzena equivale a 15 dias, o mês possui 30 ou 31 dias. Fora o mês de fevereiro, né? Que pode ter 28 ou 29 dias. O mês de fevereiro, naquele ano que ele tem 29 dias, ele é chamado de ano bissexto, que acontece a cada 4 anos. Quando nós temos 2 meses, bimestre, 3 meses, trimestre, um semestre equivale a 6 meses e o ano possui 12 meses. Não podemos esquecer também essas 3 definições de tempo. Década equivale a 10 anos, um século é formado por 100 anos e um milênio, 1000 anos. Agora, com muita atenção, vocês irão fazer a leitura e as atividades da apostila, página 11, 12 e 13. Sólidos geométricos são figuras geométricas formadas por 3 dimensões, ou seja, são tridimensionais. Por exemplo, o cubo. Repare que o cubo ele é tridimensional, eu consigo ver todas as dimensões dele. Quando eu mostro um cubo igual a esse para uma criança que não conhece o conceito de sólido geométrico, a primeira coisa que ele vai me falar é que isso aqui é um quadrado. Na verdade, o quadrado, o retângulo, o triângulo, entre outros, são figuras planas. Agora, o sólido geométrico, ele tem que ser tridimensionais. Por exemplo, igual o cubo, uma pirâmide, um prisma ou paralelepípedo, um cone, um cilindro, entre outros. Poliedros são sólidos geométricos delimitados por regiões planas poligonais, ou seja, é uma figura fechada, formada por regiões planas e sempre por linhas retas. Por exemplo, aqui, eu tenho um paralelepípedo ou um prisma retangular e uma pirâmide
de base quadrada ou pirâmide quadrangular. Observe que tanto o prisma como a pirâmide, todos os lados dela são formados por linhas retas. Não tem nenhum lado arredondado. Quando a gente vai dar nomes, por exemplo, para as pirâmides, aqui eu tenho 3 exemplos de pirâmides. Qual que é a diferença entre uma pirâmide e um prisma? O prisma é formado por lados retangulares ou quadrangulares. Agora, a pirâmide é formado por lados triangulares. Ah, mas esse quadrado embaixo? Essa parte de baixo é a base. E é ela que vai dar o nome na pirâmide. Por exemplo, aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Eu tenho uma pirâmide de base quadrada. E aqui eu tenho uma pirâmide formada por uma base de 5 lados, ou seja, uma pirâmide pentagonal. Sobre o prisma, aquele mais conhecido, né, que é o prisma quadrangular ou cubo, nós temos aqui o prisma retangular, o prisma triangular. Por que triangular? Repare que a base dele é o formato de um triângulo. É um prisma pentagonal, 5 lados, pentagonal. E mais um exemplo de prisma aqui, que é um prisma hexagonal. Qual que é a diferença entre esses dois, por exemplo? Repare que aqui a base dele é formada por 5 lados e aqui por 6. Então, prisma pentagonal e prisma hexagonal. Os elementos de um poliedro são vértice, aresta e face. O que seriam esses elementos do poliedro? Vamos começar pela face. A face é aquela parte plana do poliedro. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 faces. Quando eu tenho o encontro entre duas faces, ele delimita tipo uma linha nesse poliedro. Essa linha ela é chamada de aresta. E quando duas ou mais arestas se encontram em um ponto, aqui eu tenho o vértice. Então, os 3 elementos de um poliedro: a parte plana, que é a face, o contorno ou o encontro entre duas faces, a aresta, e se eu junto 2 ou mais arestas em um ponto, é o vértice. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os corpos redondos. Os corpos redondos são aqueles sólidos geométricos em que ele tem algum lado dele é arredondado. O mais famoso, comum, é a esfera, né? Inclusive a esfera, todos os lados da esfera são arredondados. Eu tenho aqui o cilindro. O cilindro, ele possui 2 partes planas, que é as bases aqui, e um lado arredondado. E por último, o cone, né? Onde ele tem apenas uma parte plana e o restante todo arredondado. As diferenças básicas entre os nossos 3 corpos arredondados aqui é o seguinte: a esfera é formada apenas por regiões arredondadas. O cilindro possui 2 bases. O cone, uma base. O cilindro não tem vértice e o cone possui apenas um vértice. Para finalizar nossa aula de hoje, vocês irão fazer a leitura e as atividades da página 16 até a página 20 da apostila. Eu irei deixar o link de todos os QR Code no grupo. Então, beijos, até mais!